Fala galera, aqui é o professor Ricardo Moraes e hoje vamos trabalhar números inteiros. Bem, nessa parte introdutória vamos compreender o que é um número inteiro, tá galera? Olha só, aqui você tem um conjunto dos números inteiros representado por essa letrinha aqui, que é uma espécie de uma letra Z. O conjunto dos números inteiros, galera, ele é composto por números positivos e também números negativos, como dá para te perceber aqui na sequência do conjunto. Então aqui você tem o número 0, que divide os números positivos que se encontram do lado direito e os números negativos que se encontram do lado esquerdo, certo? Então aqui, o que a gente tem que compreender nessa primeira parte? Que o número inteiro, ele é tanto positivo quanto negativo, certo? Outro ponto que você deve entender é o seguinte, presta bem atenção agora. Observa que o conjunto dos números inteiros, você tem o 0 para frente, né? Que nesse caso são os números positivos. E o curioso dessa história é que essa sequência aqui, ó, para o infinito, é a sequência do conjunto dos números naturais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, todo número natural é um número inteiro, tudo bem? E aí só para lembrar, os números naturais são aqueles números que iniciam em 0 para frente. Utilizando o diagrama de Venn, eu tenho o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então quer dizer o seguinte, que todo número natural ele vai ser um número inteiro. Tudo bem? Então, anota que essa parte aí ela é importante. Vamos lá. Agora, vamos posicionar essa sequência de números aqui na reta numérica, para a gente entender uma coisa importante aqui. Olha só. Você tem aqui o centro, o número 0, que divide os números positivos e os negativos. Agora, você tem 1 positivo, depois você tem 3 negativo. Então, 1, 2, 3... E agora você tem 4, certo? Vamos posicionar. Agora vamos para os números negativos. Você tem menos 1, você tem menos 2 e por final, menos 10, que ele encontra-se nesse ponto aqui. Bem, analisa comigo uma coisa interessante. Olha só, presta bem atenção nessa parte dos números negativos. O menos 10... ele é menor que o menos 2. Observa que a reta numérica, ela cresce nesse sentido aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita, tá? Então, nesse caso, eu posso colocar tranquilamente aqui que o menos 10, ele é menor que o menos 2. Ou seja, resumindo, quando você tem dois números negativos e um deles está mais próximo do zero, significa que ele é maior. Nesse caso aqui, ó, entre o 10 e o menos 2, o que dá para te perceber? Que o menos 2 ele está mais próximo do zero. Então, é por essa razão que ele é maior, porque o sentido do crescimento da reta numérica é da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, não pode esquecer desse detalhe, tá, galera? Porque muito aluno confunde. Aqui, ó, mais um exemplo. Menos 100, menos 70. Nesse caso, o 70 negativo, ele é maior que o 100, porque o 70 negativo, ele está mais próximo do zero. E fique bem claro esse conceito aí, tá? E todo número positivo, obviamente, que ele vai ser maior que o número negativo, né? Isso daqui é indiscutível. Então, se você pegar o mais 3 e fazer uma análise, por exemplo, com o menos 5, o que dá para te analisar? Dá para te analisar que o 3 positivo ele é maior que o 5 negativo. Tudo bem? Então, essa parte aqui só para a gente fazer a comparação entre os números inteiros. Agora, vamos responder esses questionamentos aí, tá? Aqui remonta a ideia de antecessor e sucessor. Então, vamos aqui. Na alternativa A diz assim, qual é o antecessor de menos 7? Vamos colocar os números aqui para a gente poder fazer aqui a nossa guia. Aqui você tem um 0, bem aqui, menos 1, menos 2, menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Galera, é o seguinte, o antecessor é aquele número que vem antes, tá? Então, nesse caso, o antecessor de menos 7, qual é o número que vem antes de menos 7? É o menos 8. Não pode esquecer que essa reta numérica, o crescimento dela é nesse sentido aqui, ó. Cresce para lá, tá? No sentido da esquerda para a direita. Então, o antecessor de 7 negativo é menos 8. Qual é o sucessor de menos 6?
Ou seja, o sucessor é aquele número que vem depois. Qual é o número que vem depois de menos 6? É o menos 5. Então, aqui você tem menos 5. Qual é o antecessor de 0? O antecessor é o número que vem antes de 0, que nesse caso é o menos 1. Na alternativa D, qual o sucessor de menos 60? Vamos aqui, você tem um 60, depois dele você tem o 59 e antes dele você tem o 61. Ele quer saber o sucessor, ou seja, o que vem depois. Nesse caso, é o menos 59. Na alternativa E, qual o antecessor de menos 30? É o que vem antes. Nesse caso, é o menos 31. E F, qual o sucessor de menos 49? É o que vem depois. Nesse caso, menos 48. Então, esses conceitos aí são importantes aqui para o conjunto dos números inteiros, tá? Nessa parte, vamos entender um pouco mais sobre simetria ou números opostos, tá? Mas olha só, galera, o que é simetria? É quando você divide um objeto em duas partes e essas partes, elas formam as mesmas medidas. Como, por exemplo, aqui, ó. Você tem a borboleta, ela foi dividida ao meio, e você observa que este lado aqui, ele tem a mesma medida que este aqui. A mesma coisa aqui, ó, na segunda imagem. Este lado aqui é igual a este aqui. Então, esse aí é o conceito de simetria. Você divide o objeto no meio e as partes resultantes, elas têm que ter a mesma medida, tudo bem? Vamos lá entender aqui essa questão de simetria nos números inteiros. Observa aqui na reta numérica. Você tem o número 0, que é o número que divide os números positivos e os números negativos, certo? E o que dá para a gente perceber aqui, ó? O menos 1, o número que é simétrico a ele é o mais 1. Ou seja, eles possuem a mesma distância, certo? É aquele caso lá. Você divide o objeto no meio e as partes resultantes têm que ter a mesma medida. Aqui nesse caso, dos números tem que ter a mesma distância, como dá para te perceber. Então, nesse caso, o menos 1, ele é simétrico de mais 1, certo? A mesma coisa também você teria com o 2 negativo, ó. Você tem menos 2, quem é o simétrico dele? Mais 2. Menos 3, quem é o simétrico dele? Mais 3, tudo bem? Então, a simetria de um número é quando você tem o oposto dele. Se ele é positivo, o simétrico dele vai ser negativo, tudo bem? Então, esse conceito aí, ele é bem prático para você compreender. Agora, vamos trabalhar as operações com números inteiros. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, vamos lá. A primeira é o seguinte, então fica ligado que isso daqui confunde muito aluno. Quando você tem sinais iguais, o que acontece? Você vai somar e conservar o sinal. Observa aqui o exemplo aqui, ó. Você tem menos 2, menos 4. O que a gente analisa? A gente analisa que esses números aqui, eles têm o mesmo sinal. Então, se tem o mesmo sinal, eu vou conservar o sinal, que é negativo, e vou somar. Então, 2 com mais 4 vai dar 6. Mais um exemplo aqui para você entender. 10 e aqui 20. Então, eu tenho aqui ó, o mesmo sinal. O que acontece? Eu vou conservar o sinal e vou somar os números. 10 mais 20 é 30. Tudo bem? Mais um exemplo aqui. Menos 30, menos 50. O que acontece aqui? Mesmo sinal, eu vou conservar o sinal e vou somar os números. 30 mais 50 é igual a 80, tá? Então, sinais iguais, eu vou conservar o sinal e vou somar. Tudo bem? Vamos agora para a segunda regrinha. Quando você tem sinais diferentes, o que acontece? Você vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Então, vamos lá dar um exemplo aqui para você compreender essa situação. Você tem aqui, ó, menos 10 mais 20. O que dá para você perceber? Você observa que agora os sinais são diferentes. Então, se os sinais são diferentes, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair, conservar o sinal do maior número. Então, vai ficar 20 menos 10 é igual a 10 e o maior número é o 20. O sinal dele é positivo, então vai ficar positivo. Mais um exemplo aqui para você entender. Olha só, eu tenho aqui 30 menos 50. Então, mais 30 menos 50. O que dá para a gente analisar? Você tem sinais diferentes, você vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Então, tenho aqui 50 menos 30 é 20. O maior número aqui ó, é o 50.
O sinal dele é negativo, então vai ficar menos 50. Aí você tem mais um exemplo aqui. Mais 80, menos 100. Bem, você tem sinais diferentes, você vai subtrair e dar o sinal do maior número. Então aqui, ó, 100 menos 80 vai dar 20. O maior número aqui é 100. E o sinal dele é negativo. Então aqui vai ficar menos 20. Vamos agora dar um exemplo contextualizado para você ver como é que funciona na prática. Olha só. O exemplo diz assim: em uma cidade, um termômetro registra menos 2 graus Celsius durante o dia. À noite, a temperatura baixou 4. Qual a temperatura registrada à noite? Então, aqui você tem menos 2 durante o dia e à noite, menos 4. Vamos colocar esses números aqui na reta numérica. Olha só, você tem aqui 0. Bem aqui você tem o 2, certo? Aqui 1, e a temperatura baixou 4 graus. Então, se ela baixa 4 graus, você teria 1, 2, 3, 4, certo? 4 graus. Bem, vamos agora analisar o seguinte. Aqui é o menos 2. Então, tenho aqui menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, aqui você teria quanto? Menos 6. Ou seja, ela baixou 4 graus. Então, se ela baixa 4 graus, a temperatura registrada à noite foi de quanto? Foi de menos 6. Claro que por aqui eu só coloquei para você entender como é que a gente analisa dentro da reta numérica, para você compreender. Agora, como você ia fazer essa questão de uma forma bem simples? Olha só. A temperatura que você tem durante o dia, menos 2, e ela baixou. Se ela baixou para menos 4, vamos entender que é um sinal negativo. Então, aqui, ó, menos 4. E aqui, ó, sinais iguais. O que que acontece? A gente vai conservar o sinal e vamos somar. Tudo bem? Então, temperatura registrada, menos 6 graus Celsius. Beleza? Então, temperatura registrada, menos 6 graus Celsius. Vamos para o exemplo 2. Um mergulhador estava fotografando o fundo do mar a uma profundidade de 15 metros, ou seja, menos 15. Para fotografar um cardume, ele resolveu subir mais 5 metros. Em qual profundidade ele ficou? Vamos colocar esses números aqui na reta numérica. Aqui você tem o número 0 e vamos registrar nesse ponto menos 15. O que que a questão fala? Que ele resolveu subir 5 metros. Então, vamos lá. Se ele está aqui em menos 15, ele vai subir 5, né? Cada pontinho desse daqui é 1 metro. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí você tem 14, 13, 12, 11, 10. Nesse ponto, né? Então, aqui eu consigo compreender que ele ficou na profundidade menos 10. Menos 10 metros, tá? Ou seja, de menos 15, ele subiu 5 metros, certo? Ficando na profundidade menos 10 metros. Agora, como é que a gente ia fazer de uma forma rápida essa questão? Muito simples. Ele estava na posição 15, negativo, e subiu 5, né? Então, se ele sobe 5, vamos colocar sinal positivo. Então, aqui, ó, mais 5. O que acontece quando você tem sinal diferente? Sinal diferente, a gente vai subtrair e dar o sinal do maior número. Então, eu tenho aqui, ó, 15 menos 5 é igual a 10 com o sinal negativo. Vamos agora para subtração. A subtração, galera, é a diferença entre dois números inteiros. É igual a soma do primeiro com o oposto do segundo. Vamos lá dar um exemplo para você entender. Olha aí. Rodrigo está no 5º andar de um edifício, ou seja, mais 5. Ele quer descer de elevador para a garagem, que fica no subsolo, menos 1. Qual será o seu deslocamento? Vamos colocar a reta numérica aqui. O número 0 divide os números positivos com os negativos. A questão diz que ele está no 5º andar do edifício e ele foi para o subsolo, né? Subsolo, menos 1, bem aqui nesse ponto, certo? Bem, o que que a gente observa aqui, galerinha? Ele teve esse deslocamento para o 0 e teve esse deslocamento para o menos 1. Como é que a gente vai analisar isso daqui? A gente vai analisar da seguinte forma, olha só. Do 5º andar para o térreo, que está sendo representado pelo número 0, você tem 5 unidades. E do 0 para o subsolo, você tem 1 unidade.
O que isso significa dizer? Isso quer dizer que o deslocamento dele foi de 6 unidades, tá? Então, somando aqui, 1 mais 5 é igual a 6 unidades, beleza? Agora, como é que a gente vai representar essa situação aqui de uma forma mais rápida? Olha só como é bem simples. Você tem esse ponto que ele está, né? E esse ponto aqui, ó. Então, como eu quero saber o deslocamento dele e não a posição que ele parou, então simplesmente o que que eu vou fazer? Eu vou subtrair esses dois valores aqui, ó, tá? Lembrando que aqui é negativo, então vai ficar entre parênteses, olha só. Então, tenho 5, menos com menos aqui, ó, vai dar mais. Logo, eu teria quanto? 6 unidades. Vamos para o exemplo 2, que diz assim. Imagine que ao chegar no subsolo, Rodrigo encontrou sua vizinha. Ela mora no 3º andar do mesmo edifício. Qual o deslocamento que essa vizinha terá que fazer do subsolo ao 3º andar? Então, aqui o raciocínio é o mesmo. Vamos colocar na reta. Bem aqui você tem o 0. Esse 0 aqui eu já falei para vocês que ele representa o térreo, certo? E aqui você tem menos 1, que foi o lugar que ele encontrou a vizinha, né? Nesse caso, no subsolo. Só que a vizinha ela mora no 3º andar, ou seja, mais 3. Ele quer saber qual o deslocamento que essa vizinha terá que fazer. Então, a vizinha vai sair desse ponto e vai chegar nesse ponto aqui. Beleza? Qual é o deslocamento? Daqui para cá você tem 1 unidade e daqui para cá você tem 3 unidades. No total, você tem 4 unidades, ou seja, o deslocamento que ela vai fazer é um deslocamento de 4 unidades. Beleza? Como seria essa questão para fazer de uma forma bem rápida? Você vai pegar 3 e subtrair com o valor inicial que a vizinha estava, né? Que é menos 1. Então, ficaria 3. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. E aqui daria quanto? Aqui daria 4. Tudo bem? Então, duas maneiras para você resolver a questão aí, beleza? Então, a próxima propriedade é a propriedade da multiplicação. E você vai ter que prestar atenção nesse joguinho aqui. A gente conhece como regras de sinais, tá? As regras de sinais, gente, é o seguinte. Positivo com positivo vai dar positivo. Negativo multiplicado com negativo vai dar positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. E negativo com positivo vai dar... Em resumo, os sinais iguais, como dá para te perceber aqui e aqui, o resultado vai ser sempre positivo. E os sinais diferentes, esta linha aqui e esta aqui, o resultado vai ser sempre negativo, tá? Vamos lá pegar alguns exemplos aqui para a gente trabalhar essa ideia. Na alternativa A, você tem mais 5 multiplicado com mais 6. Então, 6 vezes 5 vai dar 30. Positivo com positivo, sinais iguais. Então, aqui vai dar positivo. 8 vezes 10 vai dar 80. Negativo com negativo vai dar positivo. Ó, sinais iguais, dá sempre positivo. 5 vezes 0 vai dar 0. O 0 não tem sinal. 12 multiplicado por 2 vai dar 24. Negativo com negativo, sinais iguais, vai dar sempre positivo, né? 5 vezes 4 vai dar 100. Positivo com negativo vai dar negativo. 9 multiplicado por 7 vai dar 63. Sinais diferentes, vai dar negativo. 2 vezes 30 vai dar 60. Sinais diferentes, vai dar negativo. 8 vezes 8, 64. Sinais diferentes, vai dar negativo. Agora a gente vai trabalhar as propriedades da multiplicação. E esse tópico aqui, galerinha, esse tópico ele cai em prova de concurso. Então vamos lá. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, que diz: a ordem não importa, o resultado é o mesmo. Como assim a ordem não importa? Olha só. Esse exemplo genérico aqui, você tem A multiplicado com B, é a mesma coisa que B multiplicado por A. Aqui um exemplo, ó. Quando você faz 3 vezes 4... é 12. E 4 vezes 3 também é 12. Então, a propriedade comutativa, a ordem dos elementos na multiplicação, ela não importa, tá, galera? Aí lembra daquela frase, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Bacana? Bem, a próxima propriedade é a propriedade distributiva. Você tem A multiplica B multiplica C. Então, a propriedade distributiva diz que nós devemos multiplicar esse elemento, que é o A, com todos os elementos daqui de dentro, que é o B e C, formando A vezes B mais A vezes C, tá? Utilizando na prática, você tem aqui, ó, 4 vezes 3 é igual a 12, mais
3 vezes 2 é 6. Aí eu tenho 12 mais 6 é igual a 18, certo? Então essa daqui é a propriedade distributiva. A terceira é a propriedade associativa. Ela associa valores de forma conveniente. Vamos lá analisar aqui essa situação. Você tem o A, você tem o B e você tem o C. Então, o que a gente observa? O A e o B, a gente vai associá-los. Ou seja, o B ele vem para fora do parênteses e o A vai para dentro do parênteses. Tá? O resultado sempre vai ser o mesmo, que é o caso aqui. Ó. Você tem 5 e você tem 12, tá? E aqui houve uma associação. Ou seja, o 12 que estava dentro do parênteses veio para fora e o 5 foi para dentro. Legal? Se você fizesse a multiplicação de 5 vezes 12 vezes 4 ou 12 vezes 5 vezes 4, o resultado seria o mesmo. Essa daí é a propriedade associativa. A próxima propriedade é a propriedade do elemento neutro. Ou seja, o elemento neutro da multiplicação sempre vai ser o 1, tá, galera? Olha aqui, A vezes 1 é A. Ou seja, qualquer número multiplicado com 1 é ele mesmo. 9 vezes 1 é 9, beleza? E a última propriedade é a propriedade do elemento inverso, que diz o seguinte: o inverso de um número é o valor que multiplica ele e resulta um 1. Então, vamos lá. Aqui você tem um número representado pela letra A. O inverso de A é 1 sobre A. E quando você multiplica, você chega no resultado 1, tá? Ou seja, A vezes 1 é A. A dividido para A é 1. Legal? Olha aqui o exemplo. 2 vezes 1, 2. Dividido para 2 é igual a 1. Beleza? Então, aí a propriedade do elemento inverso. Agora vamos entender a divisão. A divisão, galerinha, ela segue as mesmas regrinhas de sinais da multiplicação. Olha aqui, positivo com positivo vai dar positivo, negativo com negativo vai dar positivo, positivo com negativo, negativo, e negativo com positivo vai dar negativo. Ou seja, sinais iguais é positivo e sinais diferentes é negativo. Vamos lá dar um exemplo para te compreender essa ideia. Um submarino navegava a uma profundidade de menos 450 metros. Seu radar identificou um grupo de mergulhadores a 1/3 dessa profundidade. Qual a profundidade do grupo de mergulhadores? Então, a profundidade que o problema fala é menos 450 e o radar identificou esse grupo a 1/3 dessa profundidade. Ele quer saber qual a profundidade do grupo de mergulhadores. Então, vamos tirar 1/3. Como é que eu faço? Simplesmente vou multiplicar por 1 sobre 3 e eu consigo tirar 1/3 de 450 negativo. Ou então, se você preferir, você pode dividir logo diretamente por 3. Então, vamos lá. Fazer essa divisão. 450 dividido para 3. Vou pegar 4 por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. Vai dar 1 aqui, né? Baixa 5. 15 para 3, 5. 3 vezes 5, 15. Sobra nada. Abaixa esse 0. 0 dividido para 3 é 0. Então, aqui eu tenho 150. Agora, o que a gente observa? Aqui, ó, sinal negativo, né? Então, você tem 150 metros é a posição. Legal? É um exemplo aí para a gente compreender essa questão de divisão. É isso aí, galera. Terminamos mais essa aula maravilhosa. Com certeza você aprendeu muita coisa. Para você que ficou até o final, se inscreva no canal, deixa teu joinha e aqui em cima vai aparecer o link para você resolver as questões desse assunto que caíram nos concursos públicos. Te espero lá.